Boa noite, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Cristo, Amor e Paz, bem como a todos os que nos assistem. Agradecidos ao Criador por todas as bênçãos recebidas, solicitamos aos benfeitores espirituais nos amparem e auxiliem na compreensão do tema da noite, que versará sobre a finalidade da infância. Os amigos espirituais nos informam que a vida é uma vibração imensa que enche o universo e cujo foco está em Deus, que vitaliza e sustenta a tudo numa sinfonia de amor e luz, misericordiosamente elaborada a nos esperar. E a vida é composta de períodos. Nós temos na Terra o reencarne, o feto, a infância, o período da adolescência, da maturidade, a melhor idade e o desencarne, completando o ciclo. Nessa oportunidade, lançaremos um olhar sobre a infância na visão espírita. E encontramos informações de que é um estado especial do espírito reencarnado, porque ele prepara-se para a viagem na Terra. O amigo espiritual Emmanuel vai nos informar, recuando um pouco do nosso tema, que quando o espírito atinge a pátria espiritual, depois do desencarne, constatando que as depurações necessárias da etapa anterior não foram plenamente executadas, começa a ter sentimentos indefiníveis no inconsciente profundo ou passado. Lá surgem mágoas, gritos de aflição, sofrimento, tristeza, imagens de seres infelizes, de seres traídos, aprisionados, chorosos, mostrando que as quedas marcaram a reencarnação que ele deixou. Compreende que erros e fugas ao dever gritam dentro dele, pedindo reparações justas. Começa então a aumentar os remorsos, o arrependimento, por ter perdido a oportunidade anterior. Existem dívidas, débitos a resgatar. São as dívidas morais. Porque a consciência não deixa no esquecimento as faltas cometidas. Então ele solicita nova reencarnação. Agora com as provas de que precisa para quitar-se e redimir-se perante a lei do amor. Novamente ele recebe o refúgio do lar por misericórdia divina, para a necessária restauração, coisa que não aconteceria se estivessem todos no mundo espiritual, pela diferença de vibrações e intenções. Então essa sensação de desconforto, essa dor moral que ele sofre, é o arrependimento, que os amigos espirituais nos dizem, é o prelúdio do perdão e o início da minoração dos sofrimentos, mas o passado deve ser resgatado. É o despertar da responsabilidade. Agora deve ter outras atitudes. Então ele parte para a reparação, o pedido. É um princípio de rigorosa justiça, verdadeira lei de reabilitação moral do espírito, aquilo que Allan Kardec
nos apresenta a reencarnação. Por isso é que Jesus dizia, a cada um segundo as suas obras. E então encontramos os passos para todas as nossas oportunidades. Primeiro, remorso. Segundo, arrependimento. Terceiro, nova chance para refazer o mal feito. Então, após anos de meditações e preces, o espírito ocupará um corpo físico em preparo na família necessária ao seu burilamento moral. Observemos, família necessária. E o seu procedimento nessa família escolhida vai depender da sua persistência nas boas resoluções que tomou. Será amigo ou não daqueles entre os quais pediu para viver. Então, ao aproximar-se a reencarnação, os construtores da vida levam o candidato à reencarnação, digamos assim, a hospitais. E ele entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado de latência. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que ele esqueça em sua nova existência tudo o que a possa dificultar, e também porque pela miniaturização do seu corpo perispiritual ele não terá condições de lembrar-se. A partir do nascimento, as ideias tomam então impulso à medida que o corpo físico se desenvolve. Então, ao reencarnar nesse novo corpo, ele começa a reencontrar credores, cúmplices, perseguidores, adversários, na forma de parentes e companheiros, para o resgate daquelas velhas contas morais. E é nesse cadinho de responsabilidades e inquietações, de afeições e aversões, que ele vai ser chamado ao trabalho, em silêncio e com perseverança. E por mais difícil pareça esse trabalho, ele deve abraçar nele a escola do reajuste, onde ele estará se redimindo. Então farão parte da sua viagem sacrifícios, pranto, humilhações, mas ele deve manter-se moralmente estável, entendendo, amando e servindo, ciente de que é nesse lar que as leis divinas lhe ofereceram as ferramentas do amor e muitas vezes da dor para a construção e reconstrução da sua evolução. Então recomeça essa nova etapa trazendo suas seculares experiências com características individuais próprias, momentaneamente adormecidas, espécie de amnésia temporária no espírito, justamente para que ele tenha essa oportunidade de recomeçar a experiência. Porque a personalidade agora, atual, deve se formar ao influxo do ambiente, da educação, dos estímulos da presente existência, mas também sob a orientação inconsciente da sua personalidade espiritual, das suas tendências inatas. Mas o coordenador desse desenvolvimento físico, psíquico, emocional e social é o próprio espírito, que, embora dormitando em suas potencialidades e em sua memória, é o núcleo em torno do qual deve se criar a nova personalidade. Então, a função educativa da reencarnação, como nova oportunidade de refazer caminhada, de aprendizagens diversas,
para resgate de faltas passadas, ela perderia o sentido se o espírito não fosse internado num corpo infantil. É através desse processo de esquecimento e renovação da vida que ele se reconstrói. Então ele pode, com esse esquecimento, resgatar seus débitos, sem se sentir culpado ou ter vergonha por um passado tenebroso. Pode conviver com inimigos, transformados em parentes e amigos sem se dar conta disso, modificando sentimentos e refazendo relações. Pode absorver elementos de novas culturas, aumentando sua bagagem universal. Mas a principal finalidade de o espírito renascer criança é ser educado novamente. Por isso passa pelo estado de infância. As impressões positivas que recebe nessa fase podem ser determinantes em sua existência atual e até em próximas reencarnações. Então começamos a compreender que cada espírito renasce no grupo onde mais necessita aprimorar-se, trabalhando com os sentimentos estimulados pela esperança, vencendo as dificuldades ou os desafios encontrados, preparando-se para a sociedade que o espera, desejando agora acertar e ser feliz, desculpando sempre as ingratidões, compreendendo que a família nem sempre é feliz ou harmônica, porque faltam os instrumentos da paz, que cada grupo composto por cada membro desconsiderou em outra oportunidade e que por isso agora retornam todos em carência. Então nós retornamos nos grupos que nos serão mais úteis do que naqueles grupos que nos proporcionariam mais alegrias, porque existem dívidas de amor a resgatar. Então é uma reunião de serviço espiritual, porque nós estamos burilando sentimentos para a eternidade. E a lei do amor, a misericórdia de Deus, então nos reúne nas famílias, sob o amparo e a expectativa de vitória dos construtores da vida num maravilhoso reencontro. E por isso nós temos as crianças, por isso nós já fomos crianças, símbolo de simplicidade natural, de espontaneidade, de franqueza, de obediência. Mas o espírito é sempre espírito. Passa pela infância trazendo na sua intimidade as boas ou más tendências de outras etapas reencarnatórias. É um tempo de repouso do espírito. Segundo Emmanuel, ele nos apresenta os 3.000 dias. Após os 7 anos, mudam e apresentam-se como são. Exatamente por causa do estado de semi-inconsciência do espírito encarnado num corpo infantil, as suas barreiras de defesa psíquica estão neutralizadas. Ele está mais receptível, está mais maleável, mais favorável a todas as influências. Se lhe forem dados bons estímulos, sua assimilação poderá ajudá-lo imensamente em seu progresso espiritual. Os amigos espirituais nos informam a infância em mundos como a Terra são os períodos mais longos, pois os espíritos precisam desse largo período de esquecimento e reeducação. Então todos precisam enfrentar essa tarefa com responsabilidade, com carinho, com paciência, com amor,
porque tudo é sábio nos projetos divinos. Quando os pais recebem nos braços o corpo recém-reencarnado do filho, tudo se modifica. É um ser imortal, um filho de Deus que já andou pela terra várias vezes em corpos diversos, que traz experiências, que tem virtudes, que tem defeitos, que tudo está conquistado e registrado, e que vem acompanhado de um programa a ser executado. Então o bebê necessita de cuidados especiais, que somente a imagem da inocência, a imagem da candura, da franqueza e da ingenuidade cativam a solicitude de todos, despertando o sentimento do amor. E nós encontramos hoje a evangelização de bebês, mas os bebês não entendem, eles não falam, mas eles ouvem, o Espírito ouve e grava. Então, é nessa fase importantíssima que nós devemos iniciar a apresentar a espiritualidade da nossa fé, a fim de ajudá-los a criarem uma familiaridade com a vivência evangélica. Então é na infância que nós podemos transformar os caracteres e reprimir as más inclinações. No Livro dos Espíritos, os codificadores, os espíritos da codificação responderam a Kardec na questão 385. É um dever que Deus impôs aos pais, missão que terão de dar contas. É a missão de dar ao espírito novas informações educativas para o seu progresso intelectual e moral. Mas os pais do mundo precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes diz respeito, nunca esquecendo que o lar é o mundo essencial, onde atendemos aos projetos divinos cooperando com eficiência. Aqui devemos fazer uma ressalva. Nós conhecemos a casa, é o apoio material seguro, mas nós precisamos transformar a casa em lar, pela resultante das tendências, das aptidões, dos sonhos, dos planos, tudo isso com muita eficiência. Então é uma tarefa de educação que exige amor, principalmente, carinho, respeito entre todos, o diálogo franco, a disciplina, o exemplo no bem, porque nós necessitamos que sejam estabelecidos laços de afeto e confiança para o êxito desse trabalho. Especialmente na infância, a vigilância torna-se indispensável. Também não ceder nas decisões tomadas, nem concordar com comportamentos negativos. Para minorar esses conflitos, nós temos o Evangelho no lar. Falemos de Deus aos nossos amados. Nós precisamos observar as suas necessidades, principalmente saber ouvir, responder às perguntas, e também muitas vezes precisamos de terapias especializadas em grupos de apoio ou de auxílio. A doutrina espírita nos elucida em todos os momentos acerca da transitoriedade de nossos papéis na Terra. E eles vão nos dizer: a tarefa dos pais é grandiosa, pois são eles os cooperadores de Deus na reconstrução do mundo renovado do futuro. São os pilares da instituição doméstica. Então, é imenso o dever e a responsabilidade dos pais quanto ao futuro, dirigindo os filhos pelo caminho do bem.
é preciso orientá-los desde os primeiros passos. Então nós somos, enquanto pais e mães, colunas vigorosas. E o lar que nós construirmos, dali vai depender a construção da nossa prole. Mas para isso nós precisamos dar o exemplo, para que tenhamos o respeito e o amor dos filhos, mas apresentando uma conduta em relação à vida, uma conduta rígida, onde vai dar a todos autoconfiança e responsabilidade. A eminente educadora italiana Maria Montessori, quando consultada sobre a época em que se deveria começar a educação dos filhos, teria dito que 20 anos antes deveria ser esse trabalho. E espantou a todos. Depois ela explicou: os futuros pais deveriam começar a preparar-se 20 anos antes, trabalhando-se emocionalmente para saber como orientar os filhos que viriam. E então rapidamente entramos num espaço, a adolescência, período de desenvolvimento orgânico e mental que segue ao período da infância, e onde o espírito retorna à natureza que lhe é própria e se mostra como era na reencarnação anterior, vimos há pouco. Por isso muitas vezes as mães, os avós dizem, antes era um santo, agora virou essa pessoa que não conhecemos. Mas o adolescente já recebeu a mais determinante influência na infância. Novos conhecimentos, aquisição moral, principalmente pelo exemplo. Porque é nessa fase que aparecem os conflitos internos, os anseios, as dúvidas existenciais, os impulsos diversos e repentinos, a melancolia, a revolta, e aqui precisa de orientação psicológica. Então, após a infância, que o adolescente deveria ter recebido, para diminuir os seus percalços. Os filhos têm tarefas e deveres que, se não forem bem atendidos, podem complicar o futuro espiritual de todo o grupo, iniciando por eles. E a reencarnação, então, nos faz compreender que todos recebemos, além de faltas, além de resgates do passado, o efetivo aprendizado de novos hábitos e atitudes que nos auxiliam na reconstrução moral. O espírito Leon Denis nos instrui o seguinte: é pela educação que as gerações se transformam moralmente e se aperfeiçoam. Por isso, diz-nos esse amigo espiritual, a educação desde a infância é de capital importância, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos, hábitos de ordem, de previdência para consigo, para com todos, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. No Velho Testamento encontramos Salomão quando ele deixa escrito: coloca a criança no caminho em que deverá andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. Então a educação deve ter em mente a pacificação interna dos conflitos, para que o ser se transforme em pacificador onde se encontre. Educar com amor, educar pelo amor, num método eficaz para o equilíbrio geral, construindo nas crianças seres novos, trabalhando pela paz da sociedade. Então, no Livro dos Espíritos, os construtores novamente nos socorrem ao responder à questão 695, dizendo o seguinte, abre aspas: a família é a ferramenta do progresso na marcha da humanidade, fecha aspas. A amiga Joana de Ângeles também vai nos deixar uma mensagem.
o destino da sociedade está indissoluvelmente ligado ao destino da família, pois é a família que constitui a base, o alicerce onde se inicia a experiência da fraternidade universal. A partir do micro, nós vamos para o macro. Cidadãos do mundo, agora homens de bem. Que fique para a nossa compreensão. Agradecemos a oportunidade. Fiquemos em paz. Boa noite.